Eles vão olhar outros elementos a partir daquilo. A maioria das empresas, e vocês estão me acompanhando aqui, podem me ajudar a definir se aí na empresa de vocês também é assim ou não é, mas a maioria das empresas já fala sobre a experiência da equipe. Era muito comum a gente falar sobre a experiência do cliente, então, uma visão através da qual a empresa entendia que é necessário fornecer para o cliente uma boa experiência nas relações que o cliente tem com a empresa. Hoje em dia, da mesma maneira, se fala cada vez mais na experiência da equipe. Então, na necessidade da empresa oferecer uma boa experiência para a sua equipe, né? A quantidade de rotatividade dentro dos quadros das empresas, na minha amostragem, na minha vivência, e eu quero ouvir vocês, por favor, coloquem aí nos comentários, tanto do Instagram, quanto do Facebook, quanto do YouTube, onde vocês quiserem, mas a minha experiência me mostra que a rotatividade nas empresas aumentou muito mais. É muito maior do que hoje em dia. O tempo de duração de um contrato de trabalho aumentou muito. Eu, Pastore, que somos, eu brinco com o Pastore sempre, que nós somos jovens já há muito tempo, né? Nós dois jovens há muito tempo, nós vivemos de uma época em que era sinônimo de orgulho você trabalhar a vida inteira numa única empresa. 35 anos de trabalho numa única empresa era motivo de orgulho, né? Hoje em dia, o indivíduo que fica 3 anos numa empresa, ele já olha para si mesmo e as pessoas ao redor olham para ele como alguém que está estagnado, como alguém, puxa, sua carreira parou, como é que você está há 3 anos na mesma empresa? É uma outra maneira de se relacionar, né? E a maior parte dos desligamentos, os estudos vão mostrando que a maior parte dos desligamentos acaba acontecendo, os americanos batizaram assim, né, por falta de fit cultural. A cultura da empresa não bate com a cultura do trabalhador. Muitas vezes isso já aparece no momento da contratação. Então, nós vivemos situações nas quais, hoje em dia, o trabalhador que é candidato a uma vaga, ele já diz, eu não quero trabalhar, eu não aceito a vaga. E aí a empresa diz, mas então eu te ofereço 20% mais, e o trabalhador diz, eu nem assim quero a vaga. Porque ele já olha para esse aspecto do fit cultural, né? Há um movimento, estou trazendo aqui assim um sobrevoo nas relações de trabalho, só para a gente entender o quanto é importante que a reforma trabalhista dê conta disso, ou pelo menos crie ambiente para isso ser tratado, né? Então, há um movimento que já se fala muito dele, aliás, 2, né? Um movimento chamado de demissão silenciosa. É um movimento através do qual, em alguns setores, para algumas empresas, né, os trabalhadores têm feito o mínimo necessário para se manter no cargo, porque entendem que isso não é uma atitude desonesta do trabalhador, não é nada disso. Ele diz, olha, eu fui contratado para fazer isso, eu vou fazer exatamente isso que eu fui contratado, né? Há um movimento de trabalhadores, e parece que esse movimento é cada vez mais crescente, que trabalham por um certo período de tempo, o suficiente para conseguir um certo rendimento que para eles parece adequado, e param de trabalhar até que aquele dinheiro acaba e depois vai procurar um outro emprego, né? Então, vou aqui começar a fazer algumas relações, né? Então, na reforma trabalhista, isso já foi enxergado e foi criado o trabalho intermitente, por exemplo, como uma alternativa para esse tipo de situação, né? Então, a gente começa a entender, talvez a minha abertura tenha essa aspiração de entendendo que a reforma trabalhista, ela, na verdade, ela vai tentando adequar a legislação ao comportamento social do trabalhador e das equipes, né? Então, trabalho intermitente, por exemplo, trabalhista é uma das questões, né? Outra questão muito importante é a própria mudança desejada, em certa medida, pelos trabalhadores, na maneira como se dá a relação com a empresa. Então, hoje em dia se ouve muito falar, e eu vou tentar concatenar esse raciocínio aqui na nossa conversa, no que os trabalhadores, ou mesmo os estudiosos sociais, os sociólogos, vão chamar de ambientes tóxicos, né? Então, se fala sobre empresas nos quais o ambiente de trabalho não é adequado, é um ambiente tóxico e o trabalhador acaba saindo daquele ambiente, ele não tem uma longevidade. Isso para as empresas também é um desafio muito grande e para a legislação do trabalho também é uma legislação muito grande, também é um desafio muito grande, porque para uma empresa contratar um trabalhador, investir em tempo de treinamento e ele ficar pouco tempo dentro da empresa é um prejuízo, é uma perda para aquela empresa, né? A partir daí, a legislação do trabalho, na reforma trabalhista também vai criar conceitos ou vai aprimorar conceitos, como, por exemplo, o conceito do dano extra patrimonial,
que muita gente poderia chamar aí de dano moral, por exemplo, né? Então, é um esforço da legislação, e as reformas vêm, ou deveriam vir nesse sentido, de criando regras, condições, normatizações que permitam a evolução das relações de trabalho.